momento, Pai, nós colocamos a Tua presença, Pai, o Teu Filho que segue, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha falar, meu Pai, a coração de cada um, meu Pai, através do Teu Filho, meu Pai, em nome de Jesus. Que alcance, meu Pai, cada mente, cada coração que está aqui neste lugar, meu Pai. Que a Tua palavra, meu Pai, venha entrar, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, para libertar, meu Pai, para purificar, meu Pai, para salvar. Em nome de Jesus, também te pedimos, meu Pai, acaba Teus anjos, Pai, ao redor da Tua casa, Pai, em nome de Jesus. Nos livre, meu Pai, de todo o mal, derruba toda a seta do maligno, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que todos estão voltados para a Tua presença neste momento. Porque a Tua palavra, meu Pai, vai ser ministrada, meu Pai. E que nossos pensamentos, meu Pai, venham alcançar a Tua presença neste momento. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus, irmãos, pode ficar sentado. Tenha vontade. Então eu descobri que a palavra de Deus me tirar lá de Lusiana e trazer para cá. Amém? Mas para nós é uma honra estar fazendo a obra do Senhor. E quando Deus nos tirou lá de Lusiânia para vir aqui para o Pato Selvagem, quando falou exatamente essa palavra para mim, sabe? No ano de 2014, você irá na cidade dos seus pais fazer uma grande obra. A primeira coisa que bateu na minha cabeça foi: Deus me livre de estar lá. Por quê? Porque a primeira coisa como filho, sabe, quando Deus manda a gente ir para a cidade dos nossos pais, é para trabalhar com o pai, certo? E eu conheço meu pai, eu sei que meu pai não é uma coisa muito boa de se lidar, amém? Mas eu louvo a Deus pela vida dele, porque foi ele que desde a minha infância, há 36 anos atrás, ele entrou com toda a regra de filho, que nós somos 6 homens e uma mulher. No ano de 86 ele entrou dentro da igreja lá na Cidade de Açu, levantou as mãos, e nós como filhos herdamos também essa promessa. Amém? Mas graças a Deus, quando Deus falou para a gente, sabe, quando o ministério chegou para a gente, falou o seguinte: nós temos uma obra para você fazer lá na cidade do Pato Selvagem. A primeira coisa que bateu na minha cabeça é o seguinte: o ministério vai me mandar lá para o lado do Mato Grosso. Pato Selvagem, eu nunca tinha ouvido falar. Aí quando eu chego naquele lugar, uma cidade totalmente desacreditada do Evangelho. Uma cidade desacreditada do Evangelho, da qual nós tivemos que entrar, abrir uma congregação sem placa e somente dobrar o joelho. E paz, meus irmãos, a primeira ministração que Deus trouxe para a gente ali dentro do ministério, ali dentro da igreja, foi: você não vai bater em nenhuma porta. Eu falei: como assim eu não vou bater em nenhuma porta? Eu vou abrir uma congregação, não vou bater nas portas. Mas ao longo do tempo Deus vai trabalhando na vida da gente e a gente vai entendendo. Amém? Primeiramente eu gostaria de colocar o texto na qual me passaram como tema, Atos 13, verso 22. Já está no ponto aí, meu querido? Você que trouxe sua Bíblia, abra ela para nós aí. Atos 13, verso 22. E eu tenho certeza que Deus tem algo para falar comigo e contigo hoje. Amém, gente? O que Deus colocou no meu coração, eu vou tentar ser exatamente fiel naquilo que Ele tem colocado no meu coração. Aqui. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, e executará toda a minha vontade. Amém? Repita comigo somente essa parte aqui. Achei Davi, filho de Jessé. Vamos, irmãos. Achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.
vocês, para nós é uma honra, sabe, estar aqui. Eu quero me conter, sabe, nesse ponto aqui. Eu gostaria que os irmãos fossem 100% ouvintes. Amém? A gente vai ler muito da Bíblia agora. Muito mesmo. Mas eu gostaria de dar 100% da atenção dos irmãos para que a gente possa entender exatamente o contexto da mensagem da qual eu quero trazer para você. Porque se eu for perguntar hoje para você quem é um homem segundo o coração de Deus, eu quero contar primeiramente uma história para vocês fictícia, já para abrir a mente de vocês. Quem gosta de bolo aqui? Tem alguma boleira aqui nesse local? Imagina-se que Jesus fosse passar por um local e uma certa mulher, sabe, dotada de bastante dotes, sabe, dotes culinários, ela ficasse sabendo que Jesus iria passar por próximo da casa dela, e ela falasse o seguinte para dentro dela mesmo: eu vou preparar o melhor bolo que eu sei fazer e vou oferecer para Jesus. Daí ela reuniu, sabe, tudo que ela tinha de melhor. Reuniu a melhor farinha, o melhor ovo, o melhor leite, falou: vou fazer um bolo de chocolate. Tem alguém que gosta de bolo de chocolate aí, gente? Eu adoro bolo de chocolate. Eu vou fazer um bolo de chocolate e vou oferecer para Jesus esse bolo, e eu vou dar o meu melhor. E assim ela fez, reuniu os seus melhores ingredientes, colocou tudo de melhor, colocou carinho, colocou amor, colocou toda a atenção para que aquele bolo saísse perfeito. E quando Jesus estava para passar, ela foi ao encontro de Jesus, pegou o seu bolinho de chocolate, falou: Senhor, eu preparei isso aqui com todo carinho para o Senhor. E Jesus olhou para o bolo de chocolate dela e falou o seguinte: e quem disse que eu queria um bolo de chocolate? E quem disse que eu gostaria de um bolo de chocolate? Eu só queria um bolinho de fubá. Às vezes nós queremos dar o nosso melhor. Às vezes nós queremos reunir os nossos melhores ingredientes. Nós queremos dar, sabe, tudo que tem dentro da gente de melhor. Mas às vezes, sabe, para alcançar o coração de Deus, eu preciso primeiramente chegar a Ele e perguntar: Senhor, o que é que tem no teu coração para que eu possa te oferecer o meu melhor? O que é que o Senhor deseja de mim para que eu possa fazer? Porque às vezes o meu melhor é um bolo de chocolate, mas às vezes para Deus um bolinho de fubá já o agrada e é 100% do que Ele quer da gente. 100% do que Ele quer da gente. E servir a Deus é coisa tão simples, tão gostosa, sabe? Mas a gente precisa entender exatamente o que é que tem dentro do coração de Deus, a ponto dele ter exclamado exatamente isso aqui: eu achei Davi, homem segundo o meu coração, porque este sim vai fazer a minha vontade, não a vontade dele. Vai fazer exatamente o que eu quero, por mais que aos olhos humanos seja simples, mas ele vai fazer exatamente a minha vontade. Amém? Estão me compreendendo? Eu trabalho também com igreja em células, então eu quero ser o mais simples possível nas minhas palavras, para que seja bem clara naquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Vamos ler mais um texto? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Presta bem atenção. Porque Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Paulo chega para Timóteo, sabe, e alerta ele que tem algo dentro do coração de Deus da qual nós precisamos nos atentar, da qual eu preciso, sabe, todos os dias perguntar: Senhor, o
que é que tem dentro do seu coração, qual é o propósito para a minha vida ao executar o Evangelho. Vamos ler mais um texto? 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Projeto para nós, por favor. A mesma coisa que Paulo falou para Timóteo, Pedro repete mais uma vez para toda a igreja. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, mas jamais tropeçareis. E eu trago uma notícia para vocês que talvez, por parte da mensagem, talvez vocês gostem de mim, e talvez por uma parte, talvez vocês não gostem. Mas é nessa parte que você não gosta que você vai lembrar dessa pessoa que esteve aqui em cima. Sabe, porque o Evangelho ele é coisa tão simples, mas a gente precisa entender o que é que tem dentro do coração de Deus. Eu preciso saber qual o propósito de Deus, é aquilo que Paulo fala, sabe? Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Algo que está dentro do coração de Deus desde o princípio do século, sabe? E para mim entender, para mim levar vocês hoje aqui a entender qual é o propósito que está dentro do coração de Deus, eu não vou falar de Saul, não vou falar de Davi por enquanto, eu vou entrar lá no início da Bíblia para a gente entender qual é o propósito de Deus para mim e para você. Amém? Vamos ler Gênesis. Nós vamos ler bastante da Bíblia agora, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção em mim. Gênesis 1, verso 26. Por gentileza. Aqui a gente começa a entender qual é o propósito de Deus para a vida do homem. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nisso aqui. Façamos o homem a nossa imagem. Tem homem aí? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem é aquilo que a gente vê por fora. Semelhança é aquilo que eu tenho dentro. Estão me compreendendo? Se eu fui feito à imagem de Deus por fora e por dentro, algo genético dentro de mim precisa refletir de Deus. Precisa refletir algo diferente, porque eu não sou qualquer um. Eu sou parecido com Deus, sabe que eu sou parecido com Deus, tanto por fora quanto por dentro. E se eu sou parecido com Ele, tanto por fora quanto por dentro, a minha genética tem que ter um algo diferente. Vocês conseguem me compreender? Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher nos criou. Tem mulher aí? Esse culto já não é mais só um rei de homens. Amém? Homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Presta bem atenção nisso aqui. Aqui nós temos aqui, sabe, 5 verbos. Eu creio que seja intransitivo. E todo verbo, quando ele está nessa qualidade, ele não expressa um pedido, ele expressa uma ordem.
O homem faz, sabe? Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Aponta o dedo para ele, assim como aponta o dedo para mim, para você, e fala: frutificai. É ordem. Multiplicai-vos. Enchei a terra. Domine sobre tudo. Estão me compreendendo? Verso 31. Nesse mesmo capítulo, verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito era perfeito. E viu Deus que tudo quanto fez era muito bom. Mas muito bom mesmo. Perfeito. Não tinha, sabe, não tinha defeito nenhum. E eu fico pasmo, sabe, quando eu leio esse texto, porque é um texto chato de ler, mas tem muita revelação de Deus aqui para nós hoje. Viu Deus que tudo que era feito, sabe, era muito, mas muito bom. E o livro de Gênesis, sabe, ele está dividido por partes. O capítulo 1 todo, ele vai falar o que Deus fez. O capítulo 2, ele vai falar como Deus fez. E nós vamos ler agora no capítulo 2. No verso 18. E disse Deus, diz o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea a ele. Verso agora 21 e 23. De 21 até o 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Até o 23. E da costela que o Senhor tomou, Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. 23. E disse Adão: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Amém? Estão acompanhando? Vamos agora partir para o capítulo 4, verso 1 e 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e a ela concebeu e deu à luz a Caim. Disse: alcancei do Senhor um homem. Verso 2. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terras. Verso 8 e o verso 9. Pulando aqui a história para a gente poder encurtar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Verso 9. E disse o Senhor a Caim: onde é que está Abel, o seu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu por acaso o guardador do meu irmão? Verso 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Amém, gente? Guarde bem esse verso aqui. Deus forma o homem a sua imagem e semelhança, e nós vamos pular essa parte aqui de um irmão matando o outro, porque não é isso que eu quero levar vocês hoje a entender. Mas se eu fosse vocês, eu anotava cada verso desse que eu estou colocando aqui, para depois vocês verem com calma. Vamos ler até o verso 22 agora. 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Lembra do verso 16?
Caim matou Abel e em seguida saiu da presença do Senhor. Verso 17 já diz o seguinte: e Caim conheceu a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. 18. Nós vamos ler até o 22. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou a Matusalém, Matusael, e Matusael gerou a Lameque. 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome de outra era Zilá. 20. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e têm gado. Amém, gente? Quem que é esse aqui, gente? Quem é que tem tenda hoje em dia e cuida de gado? Fazendeiro, né? Verso 22. O nome do seu irmão era Jubal, e este foi pai de todos que tocam harpa e órgão. Talvez uns instrumentos desse aqui, né? 23. E Zilá também deu à luz a Tubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal Caim foi Noema. Caim mata Abel, sai da presença do Senhor, e aí começa a gerar filhos. Um dos seus filhos era fazendeiro, cuidava de gado. O outro dos seus filhos era mestre em instrumentos musicais. O outro do seu filho era mestre em toda a fabricação de ferro, metal, talvez um serralheiro hoje de alta qualidade. Tudo isso fazendo fora da presença do Senhor. Tudo isso fazendo, sabe, longe da presença do Senhor, no verso 16. Ele faz o que tem que fazer longe da presença do Senhor e começa a gerar filhos e filhas que faz coisas, que realiza coisas, talvez até com excelência, talvez até, sabe, com a mais alta excelência que se pode ter. Verso 25. Quantos filhos Adão já gerou, gente? Quantos filhos Adão já gerou? Abel. E quem mais? E Caim. Caim matou Abel, só sobrou um, né? Vamos lá continuar. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Verso 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então, a partir daí, começou-se a invocar o nome do Senhor. Amém, gente? E às vezes, sabe, a gente lê um livro desse chato, Patedel, e às vezes a gente não entende os mistérios de Deus na nossa vida. Porque tudo que eu faço fora da presença do Senhor, sabe, eu posso fazer com a maior excelência que eu tenho. Mas se eu não estiver segundo o coração de Deus, eu posso estar vivendo à toa. Se eu não estiver, sabe, fazendo exatamente o que Deus quer, aquilo que está dentro do seu coração, sabe, vivendo segundo os planos de Deus para a minha vida, eu posso, sabe, estar tendo a minha existência na terra à toa. E talvez eu esteja frequentando cultos e mais cultos, talvez fazendo coisas. E Deus naquele grande dia fala: eu não te conheço. Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, Senhor, em teu nome eu fiz aquilo outro. E Ele pode chegar para mim e falar, até me chamar de pastor, pastor Giovanni, eu não te conheço.
Eu não tenho intimidade contigo, eu não sei nem quem você é. Quantos filhos Adão gerou? Adão gerou quem? Caim, Abel e Sete. Só que quando Adão gerou Caim e Abel, um deles começou a matar o outro. Matando o seu irmão, Deus foi atrás dele para dar conta, porque Deus vai cobrar de todos aqueles que eles colocam perto da gente. Deus uma hora vai tomar de conta, sabe? E Ele vai querer saber: cadê o meu irmão que estava do meu lado? Cadê a pessoa que Deus colocou do meu lado? A resposta de Caim foi: não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Mas Deus, sabe, deu a oportunidade de Adão conhecer a Eva novamente. E aí gerou Sete. E a Sete também nasceu um filho, e seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5, que é o próximo verso. Para por aqui. Este é o livro das gerações de Adão. Quantas pessoas Adão gerou? 3 pessoas. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus o fez. Se é o livro das gerações de Adão, eu creio que aqui vai estar escrito o nome de Caim, vai estar escrito o nome de Abel, vai estar escrito o nome de Sete e as suas netalhadas daí para frente. Amém? Verso 2: Homem e mulher os criou e os abençoou, chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Verso 3: Adão viveu 130 anos e gerou quantos filhos, gente? Um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe os nomes de Sete. Verso 4: E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhas e filhas. Verso 5: E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Verso 6: E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 8: E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Verso 9: Viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Gente, para quem entende de computador, parece que Moisés perdeu a inspiração. Foi só Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, mas isso aqui tem uma alma de Deus muito grande para nós. Aquilo que eu tenho que fazer, sabe, já está planejado no coração de Deus. E às vezes, sabe, eu quero dar o meu melhor. Eu quero fazer o meu bolinho de chocolate. Esqueço de perguntar para Deus o que é que Deus quer de mim. Sabe, eu esqueço de perguntar o que está no coração de Deus para que eu possa viver exatamente aquilo da qual eu fui programado para fazer. Eu esqueço, sabe, muitas das vezes de ajoelhar e perguntar: Senhor, qual é a proposta do Espírito Santo para a minha vida? Eu quero dar o meu melhor, eu quero fazer coisas. Sabe, a gente briga por tudo dentro da igreja. A gente discute, sabe, causa uma briga danada para fazer coisas. Eu quero participar lá de cima. Eu quero ser um líder, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. A gente briga para fazer coisas, coisas são importantes, são.
Mas mais importante é gerar filhos e filhas que tenham a imagem e semelhança de Deus. Deus aborreceu uma geração, sabe? A geração de Caim, que nasceu fora da presença dele para fazer coisas. E considerou somente de Sete para frente, porque Sete estava dentro da presença de Deus, gerando filhas e filhos que tivessem a sua imagem e a sua semelhança. E talvez essa seja a parte que você não gosta de mim. Porque eu nasci para fazer, sabe, exatamente aquilo que está no coração de Deus. E ser um homem segundo o coração de Deus, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: o que é que está no coração de Deus? Nós acabamos de ver que o projeto inicial de Deus com o homem é gerar filhos e filhas que reproduzam a sua imagem, que reproduzam a sua semelhança, que esteja fazendo exatamente aquilo da qual Deus programou para fazer. Fazer coisas é muito bom. Fazer coisas é importante. Mas não vai contar naquele grande dia: Senhor, em todos os cultos eu toquei, em todos os cultos eu cantei. Isso é fazer coisas. A gente briga na igreja por cargos, a gente briga na igreja por status, mas a gente não vê ninguém brigando para gerar filhos e filhas conforme a semelhança de Deus. Quando eu entendo, sabe, o propósito de Deus no meu coração, a gente começa a pensar diferente, a gente começa a agir diferente. Porque Deus me salvou, lá na carta de Timóteo, porque Deus me salvou e me chamou lá atrás, desde o início dos tempos, com uma finalidade: gerar filhos e filhas que reproduzissem a partir de mim a glória de Deus que está dentro de mim. Nós queremos gerar, nós até queremos lideranças e mais lideranças, mas quando se pergunta, você está gerando dentro da sua célula, sabe, filhos e filhas conforme a essência de Deus, conforme a imagem e semelhança de Deus, ou está criando filhos para fazer coisas? Ou será que estamos gastando o nosso tempo, sabe, o nosso tempo precioso para fazer coisas? Deus nos salvou com uma santa vocação. Quando a gente olha, sabe, esse negócio, a nossa maneira de pensar tem que ser diferente, a nossa maneira, sabe, de entender o que a palavra diz tem que ser diferente. Eu aprendi com a minha liderança o seguinte, que a Bíblia ela não precisa de interpretação, porque ela já está interpretada. O que eu preciso é entender o que lá está escrito e começar a praticar na minha vida. Começar a colocar em prática na minha vida tudo aquilo que os meus líderes, sabe, por ter uma experiência um pouco maior, começa a colocar na minha vida, começa a me ensinar, e eu começar a praticar no meu dia a dia. Servir a Deus é muito fácil, só que muitas das vezes a gente quer servir da nossa maneira, queremos fazer o nosso bolinho de chocolate, queremos dar o nosso melhor, queremos, sabe, colocar tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo, sabe, que Deus nos deu de dotes e, sabe, e de capacitação, dons e talentos, queremos usar o nosso melhor para Deus. Mas muitas das vezes esquecemos de perguntar para Ele: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim hoje? Senhor, eu quero ser um homem segundo o seu coração, então me fale o que eu tenho que fazer. Senhor, eu sou uma mulher segundo o seu coração, então me dirija. Abra minha mente, abra os meus olhos para que eu possa enxergar o que eu tenho que fazer. No dia que eu entendo isso, eu entro dentro da minha célula com um pensamento diferente. No dia que eu entender isso, sabe, eu vou na padaria comprar um pão de maneira diferente, porque
porque a primeira coisa que eu vou fazer, sabe, é perguntar: Senhor, qual o mistério, sabe, que tem para mim lá na padaria agora e comprar um pão? Aí um vizinho te liga, sabe, pergunta o seguinte: irmãozinho, me leva lá no hospital. Se você entende o que Deus quer de você, se você tem entendimento do que é visão de reino de Deus, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: Senhor, o que é que tem para mim fazer lá nesse hospital para que esse irmão está me levando lá neste momento? A nossa visão começa a mudar, a nossa visão, sabe, começa a se abrir a ponto para o sobrenatural de Deus. Eu começo a entender, sabe, que nada é por acaso. Um irmão me chama para tomar um café na casa dele. Se eu tenho a visão de reino, eu vou falar: Senhor, tem coisa aí, Senhor, me mostra para mim, porque tem algo do teu reino, tem algo no teu coração para fazer ali. Sabe? O que Paulo falou a Timóteo é muito claro. Deus nos salvou com uma santa vocação, não segundo as minhas obras, mas segundo o propósito de Deus que já estava instaurado. E eu preciso, sabe, perguntar: Senhor, qual é esse propósito que já foi instaurado desde a fundação dos séculos para a minha vida? Aí Pedro foi mais sucinto ao falar. Sabe? Coloca a 2 Pedro 1,10. Olha a forma que Pedro fala comigo e com você e com toda a igreja. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Eu estou servindo a Deus, os irmãos estão servindo a Deus, e nós somos seres humanos, nós somos falhos. E quando eu piso na bola, espiritualmente falando, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a minha salvação, a minha eleição. Se eu não pedir perdão, o meu nome lá em cima não vai estar escrito. É a primeira coisa que vem dentro da gente, arde dentro da gente, medo do inferno. Mas Pedro fala o seguinte: procurai fazer cada vez mais firme, não só a tua eleição, mas também a tua vocação. Procurai com diligência, sabe, fazer cada vez mais firme a vossa vocação. E aí eu te pergunto hoje: qual a nossa vocação em Deus? Fazer coisas ou gerar filhos e filhas que transmitem a glória de Deus através da vida deles. Tudo isso a gente acompanha, sabe, em todo o texto do Novo Testamento. E eu quero trazer aqui 3 textos agora para vocês, eu não vou ler não, para a gente poder ganhar tempo, porque o tempo hoje é corrido. Primeiro texto, endemoniado de Gadareno. Segundo texto, a mulher samaritana. Textos bem conhecidos. Terceiro texto, ressurreição de Lázaro. Todo mundo já ouviu falar disso. Deus tem sempre um propósito na nossa vida, sabe? Eu preciso enxergar isso, eu preciso, sabe, abrir os meus olhos espirituais para enxergar qual é o propósito de Deus para a minha vida, para que eu seja exatamente segundo o coração dele. No dia que Saul parou de fazer a vontade de Deus, Deus foi lá e tirou o espírito de dentro dele. Levantou Davi, um homem também com defeito, assim como eu e você, mas um homem exatamente segundo o coração dele. Um homem que quando errava, sabe, pedia perdão, se reconhecia, mas fazia a vontade de Deus sempre que era necessário fazer. A mulher samaritana, sabe, Jesus teve um encontro com ela no poço de Jacó. Todo mundo conhece essa história. Jesus trata com ela, sabe, restaura a vida dela, modifica a vida dela, fala do marido dela, beleza, a gente não vai entrar nessa história,
mas de uma certa forma ele transforma a vida daquela mulher. Transforma a vida dela, da qual modifica quem ela era, e ela renasce uma nova vida para ela. Endemoniado de Gadareno, Jesus chama os seus discípulos e fala o seguinte: vamos passar para outra margem. No meio dessa outra margem, sabe, antes de chegar lá, levanta-se uma tempestade. Levanta-se uma tempestade. Aquilo que Deus fala para a gente, o diabo sabe, irmãos? Vamos, irmãos? Aquilo que Deus conversa com a gente, o diabo sabe? É o que sabe. Quando Deus fala com Jesus o seguinte: passamos para outra margem, Jesus sabia exatamente o que ia fazer lá do outro lado. Os discípulos entram no barco. No meio do grande mar se levanta uma tempestade. Os discípulos, sabe, apavorados ali, e muitas das vezes a gente se sente isso mesmo, no meio, sabe, dessa travessia, para fazer a obra que Deus pede para a gente, sabe, o diabo levanta tempestades, e a gente começa a ficar apavorado até o ponto da gente chegar e chamar Jesus: Senhor, tu não vê que nós perecemos? Primeira coisa que Jesus chega para eles e fala o seguinte: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus olha para o mar e manda ele acalmar. Acalma-te, mar, aquieta-te, vento. E aí eu pergunto para você: mar tem nervo, gente? Vento tem sistema nervoso, sentimento para poder se aquietar? Às vezes, quando Deus dá uma ordem para a gente poder cumprir aquilo que está dentro do coração dele, sabe, levanta-se tempestades na nossa vida e nós ficamos preocupados com a tempestade, ao invés de ficar preocupado com quem está por trás dessa tempestade. Não se repreende coisas, sabe, aquilo que não tem vida. Só se repreende seres. Só se repreende seres, aquilo que tem entendimento. Jesus repreende aquilo que está por trás da tempestade. Qual foi a ordem inicial de Jesus? Passemos para o outro lado. Jesus sabia o que ia fazer lá. Quando Jesus pisa do outro lado, quem que Jesus encontra? Um endemoniado de Gadareno. Ali Jesus dá uma transformação para ele. Ali Jesus expulsa o demônio da vida dele. Ali Jesus, sabe, restaura a vida dele. Jesus coloca aquilo que tem dentro dele, dentro do ex-demoniado. Transmite para ele, sabe, a essência da glória para dentro daquele homem. A Bíblia não fala tempo, mas creio eu que deu tempo desse ex-endemoniado ir em casa, fazer a barba, sabe, se aciar, trocar de roupa, porque o texto diz que ele morava no cemitério. Muitas das vezes andava nu. Creio eu que deu tempo dele ir em casa e voltar até chegar até Jesus. Mas o texto não diz isso. Segundo texto, terceiro texto, é a ressurreição de Lázaro. E eu estou fazendo uma pausa aqui em cada história dessa para você entender qual é o propósito de Deus na nossa vida, para que a gente entenda o que é que está dentro do coração dele. Jesus ressuscita Lázaro. Sabe, é um texto empolgante. Quem é que não gosta de pregar sobre a ressurreição de Lázaro, né? Quando Jesus chega e manda Lázaro sair para fora. Lázaro sai para fora. Todo mundo, sabe, gosta de pregar esse texto, porque é um texto empolgante. É um texto, sabe, que desperta as pessoas e abre o coração das pessoas para aquilo que está acontecendo. Mas algo sobrenatural está acontecendo ali também, além da ressurreição. Deus transforma a vida, sim, transforma. Deus expulsa demônios da nossa vida, expulsa sim. Deus ressuscita a gente diante dos mortos, ressuscita, mas tudo tem um propósito que está dentro do coração dele. Está dentro do coração de Deus e eu preciso entender isso. A mulher samaritana, sabe, quando ela tem a sua vida transformada,
Quando ela tem, sabe, a tua vida modificada por Jesus. A Bíblia diz que ela volta para a cidade dela. Presta bem atenção nisso. A primeira coisa que ela chega lá é comunicar o que Deus fez na vida dela. É transmitir para as pessoas aquilo que Deus fez. A multidão vem de encontro a Jesus. E a Bíblia fala que através do testemunho da mulher, através da transformação da mulher, uma cidade praticamente inteira foi lá só para ouvir e para receber de Jesus. O endemoniado de Gadareno foi a mesma coisa. O endemoniado tem sua vida transformada, sabe? Demônios são expulsos. E tem muita gente, sabe, nessa mesma história aqui, que quando chega lá para ver o tal endemoniado, e a história os irmãos conhecem, o demônio foi lá e entrou nos porquinhos, foi lá e entrou, não sabe que está no precipício. Tem gente que não vai dar valor naquilo que você vai fazer. Tem gente que não vai dar valor, sabe, quando você estiver gerando vidas segundo o coração de Deus. Nessa mesma história chegou gente lá, sabe, para ouvir Jesus, sim, mas teve muita gente que perguntou: cadê os porquinhos que estavam aqui? Cadê os porquinhos que estavam aqui? Deus abençoe. Cadê os porquinhos que estavam aqui? Vai ter vidas transformadas perto deles, mas eles vão estar dando valor em porcarias, ao invés de dar valor naquele homem que estava restaurado. Vai ter gente dando muito mais valor nas coisas do que na transformação daquele homem. Simples assim. A vida de quem gera filhos e filhas com a essência de Deus é fácil? Não é fácil. Sabe, tem gente que vai dar o valor em qualquer outra coisa, menos na geração de vidas. E às vezes você está dando tudo danado para gerar uma vida, sabe, segundo a essência de Deus, segundo a imagem e semelhança de Deus. E tem gente que está olhando para a porcaria. Tem gente que está olhando para coisas. Tem gente, sabe, que não está dentro do projeto de Deus e está batalhando a sua vida para dar valor em coisas. Os levitas tocam, não tocam? Presta bem atenção. Isso aqui é fazer coisa. Isso aqui é fazer coisas. Tocar um belo instrumento é fazer coisas. Eu não estou pregando contra isso aqui, presta bem atenção. Toca sim, meu irmão, toca com força, até arrebentar o couro da bateria, mas tenha em teu coração a essência de enquanto você está tocando, você está gerando vidas para Deus, a imagem e semelhança dele. Aleluia. Briga sim, queira estar aqui em cima, prepare a tua vida para estar aqui em cima do altar, mas saiba que enquanto você está tocando, isso aqui é coisa. Deus não te salvou simplesmente você pegar a guitarra e fazer trem, nada disso. Ele te salvou para enquanto você está aqui fazendo essas coisas, você está transmitindo aquilo que tem dentro de você para quem está ouvindo. Bata até arrebentar. Pega o contrabaixo, sabe, e arrebenta, porque o louvor ele tem que ser com essência mesmo, ele tem que ser, sabe, o melhor que você pode. Mas tenha o seu coração voltado para Deus e saiba que gerar filhos e filhas é a essência de Deus, que sabe, que cumpre exatamente aquilo que está dentro do coração de Deus, é o que vai contar naquele grande dia na tua vida. Pastor, eu quero ser líder de célula a partir de hoje. Sim. O que você quer fazer dentro da célula? Gerar filhos para fazer coisas? Ou para gerar filhos e filhas que transmitem a essência de Deus? O endemoniado de Gadareno, eu creio que deu tempo dele em casa, né? Lá vem alguém querendo fazer um bolinho de chocolate. As pessoas expulsam Jesus dali.
Aí lá veio o endemoniado, o ex-endemoniado: Senhor, eu quero ir contigo. Aí Jesus fala: quando eu entro dentro de você, coloco a essência minha dentro de você, quem manda na sua vida sou eu. Você tem que cumprir o meu propósito, não aquilo que está dentro do teu coração. O que eu vou fazer então, Senhor Jesus? Gente, como que é bom andar com Jesus? Como que é bom, sabe, estar com Jesus, estar dentro do barco com Jesus. Essa era a essência que o ex-endemoniado queria. Que Jesus falou para ele: agora, a partir de agora, quem manda na sua vida sou eu. Entra lá para dentro dos teus, vai para dentro da tua casa e fala aquilo que eu fiz na tua vida. É isso que está dentro do meu coração. Eu transmiti para você. Agora você transforma isso em outros. Transmita aquilo que está dentro de você, aquilo que eu fiz. Vai fazer com outros, vai fazer primeiro com os seus. E a Bíblia diz que ele ganhou um rodeado de 10 cidades, somente com aquela essência que Deus colocou dentro dele, sabe? O endemoniado, sabe, teve a sua vida transformada, passou a ser um ex-endemoniado e começou, sabe, a trabalhar na vida das pessoas conforme aquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Deixa eu vigiar o horário aqui que o pastor fala demais, né? Já estou encerrando. Lázaro foi a mesma coisa. Lázaro, sabe, na história de Lázaro, Deus transformou a vida dele? Sim, ressuscitou. A Bíblia diz, sabe, que muitos daquela cidade foram lá para ver Jesus, mas principalmente para ver Lázaro. E pasmem o que eu vou falar para vocês aqui agora. A Bíblia diz que muitos líderes religiosos, muitos líderes passaram a crer em Jesus através daquilo que estava dentro de Lázaro, através da essência que estava em Lázaro, através do testemunho de Lázaro. Deus me chamou com uma santa vocação, gerar filhos e filhas, sabe, não simplesmente para fazer coisas, mas que transmita aquilo que está aqui dentro, sabe, para dentro das pessoas. Já estou encerrando. Aí você me pergunta: pastor, mas como é que eu faço para ser exatamente aquilo que Deus quer? Basta você ter um coração seu por inteiro para Jesus. Quando a gente parte, sabe, projeta para mim Provérbios 22, Provérbios 23, verso 26. Provérbios 23, verso 26. Por gentileza. Dai-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Sabe, o meu chamado começa, sabe, eu começo a obedecer a Deus, sabe, e ser um homem, ser uma mulher segundo a sua vontade, quando o meu coração é dele por inteiro. Na mesma carta, sabe, de Samuel que a gente leu aqui hoje, o pastor leu, sabe, a gente observa nela, no livro de Reis, no livro de Crônicas, em muitas partes, Deus falando o seguinte: e fulano reinou, mas não tinha inteireza de coração. E se você for observar, o reinado dele foi por ruína, simplesmente porque o coração dele não estava por inteiro. Aí a palavra de Deus hoje para nós é essa: filho meu, dai-me o teu coração, dai-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ou seja, para de fazer bolinho de chocolate e faça somente o que eu quero. Sabe, o teu coração é meu, eu tenho que fazer dele o que eu quero. Se a gente for partir por esse princípio aqui, ó, de dar, quando eu dou alguma coisa para alguém, se eu dou essa Bíblia para alguém, presta bem atenção aqui que eu vou falar bem simples para a gente entender. A gente partir pelo simples, sabe, o simples quesito da palavra dar. Se eu dou isso aqui para alguém, essa Bíblia para alguém,
Aquilo ali já não me pertence mais. Eu não tenho mais o domínio sobre aquilo. Eu não posso chegar para fulano e falar: você está lendo, você está fazendo exatamente aquilo que lá na frente está pedindo, você está cuidando, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. A partir do momento em que eu dou, eu perco a propriedade, eu perco o domínio sobre aquilo. Eu ser um homem segundo o coração de Deus, você ser um homem segundo o coração de Deus, você mulher ser uma mulher segundo o coração de Deus, é exatamente isso aqui, ó. Deus não quer parte do meu coração, nem quer parte do seu coração. Ele quer o seu coração por inteiro. Sabe, Ele quer o seu coração, sabe, completamente para Ele, completamente para Ele. Talvez a nossa vida, sabe, de um certo tempo, sabe, tem sido parcial. Eu vou para a minha empresa e quando eu chego na minha empresa, lá eu sou uma coisa, mas aqui dentro eu sou outra. Quando eu pego um instrumento para tocar, eu sou uma coisa, mas lá fora eu sou outra. Quando eu junto aqui com os irmãos, eu sou uma coisa, mas lá fora eu sou outra. É porque parte do meu coração ainda não foi entregue. Sabe, é sinal que parte do meu coração não está sendo do Senhor. Deus, Ele quer o nosso coração por inteiro. Deus, Ele quer saber o nosso coração por inteiro. E Ele é egoísta nessa parte. Ele não divide com ninguém. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Então dê o seu coração para Ele a partir de hoje. Dê o seu coração, sabe, por inteiro para Ele. Perca o domínio dele, perca o domínio. Perca, sabe, o controle do teu coração e começa a perguntar o seguinte: Senhor, hoje eu estou indo trabalhar. Qual é o propósito do seu coração ao me levar para lá? Porque quando a gente tem visão de reino, o nosso coração é todo dele. Sabe, até a nossa maneira de pensar é diferente. A nossa maneira de ver as coisas é diferente. A gente está desempregado, a gente pede um emprego para quê? Senhor, me dê um emprego. Mas lá no fundo do meu coração, e nós somos seres humanos, eu vou falar bem rasgado aqui para a gente entender. Lá no fundo do nosso coração está o seguinte: Senhor, me dê um emprego, Senhor. Eu tenho família, eu preciso pagar minhas contas. É assim ou não é, gente? Eu preciso honrar com as minhas contas, eu preciso, sabe, honrar com os meus compromissos. Eu não posso ser mal falado. Abre uma porta de emprego para mim, Senhor. Quando eu tenho meu coração dado completamente para Deus, e eu entendo a proposta dele para a minha vida, eu entendo, sabe, o propósito do reino dos céus, o meu pensamento vai muito além do que isso aí. Sermão da montanha, simples, para a gente entender isso aqui que eu estou falando, eu já estou fechando. Deus separa discípulos de multidão, leva lá para cima da montanha, amém? Todo mundo conhece isso aqui. Usamos até como um castigo contra os nossos filhos. Nossos filhos praticam um delito dentro de casa, nós falamos: a partir de hoje você vai ler o sermão da montanha e eu quero ver ele recetado. Mas presta atenção aqui: Jesus tira os discípulos do meio da multidão, e às vezes é isso que a gente está precisando, sabe? De sair do meio da multidão e começar a ter intimidade com Deus lá em cima, para a gente aprender o que Ele quer na nossa vida. Sair do meio, sabe, de quem só está perto de Jesus por causa de multiplicação de pão, por causa de coisas. Sair de perto de multidão e ter particular com Jesus. Jesus começa a falar as bem-aventuranças para eles. Jesus começa, sabe, a trabalhar na vida deles. E aí, de forma simples, Jesus fala o seguinte: vocês já viram os passarinhos lá fora? Não planta, não junta, sabe, não colhe. Você já viu algum deles passar fome? Já viu algum deles passar fome? Não vale vocês mais do que estes? Não vale a nossa vida mais do que a vida de um passarinho, gente?
Aí Jesus continua falando uma simplicidade muito grande, sabe? Você já está nesse livro? Belo, formoso, nem Salomão com toda a sua riqueza se veste igual ele. Isso porque hoje ele está belo, amanhã vai secar e vai ser jogado no fogo. Não valem vocês mais do que este? Aí na simplicidade ele fala: não se preocupe como vocês vão comer, não se preocupe como vocês vão vestir. Quando a gente entende isso aqui, sabe, eu vou para o meu serviço de maneira diferente. Eu peço um emprego de maneira diferente. Não se preocupe como você vai comer, não se preocupe como você vai vestir. Porque dessas coisas quem cuida é Deus. Aí ele fala: portanto, buscai primeiro o reino dos céus, a minha justiça, ou seja, a minha vontade que está dentro do meu coração. E todas as outras coisas eu vou acrescentar. O irmãozinho trabalha com o quê? Madeira. Aí o irmãozinho, quando vai trabalhar sábado amanhã, eu creio, irmão, que o irmão trabalha de madrugada, né? Não? A maioria dos padres trabalha de madrugada. Quando eu tenho a visão do reino dos céus, eu sou um homem segundo o coração de Deus, eu não vou sair da minha casa. Entende isso aqui, meu irmão? Eu não vou sair da minha casa, sabe? Porque eu tenho que pagar a conta. Eu não vou sair da minha casa, sabe? Porque no final do mês eu preciso de um salário. Eu não vou sair da minha casa, sabe? Porque simplesmente eu preciso obedecer ordens. Mas eu vou sair da minha casa falando o seguinte: Senhor, qual é o projeto do teu reino? O que tem dentro do seu coração em que eu tenho que fazer lá naquela padaria hoje? Aí eu vou pedir uma oração, sabe, um emprego para Deus abrir uma porta para mim. Se o meu coração é todo em Deus, sabe? E se eu vivo o reino dos céus, eu sou um homem segundo a vontade dele, eu vou falar: Senhor, abra uma porta para mim, abra uma porta para a minha vida, para que eu tenha a oportunidade, além do que eu faço aqui, eu fazer lá dentro daquela empresa. Mostra para mim quem é lá, sabe, que eu tenho que transmitir aquilo que tem aqui dentro para ele. Às vezes no nosso rol de amizade tem pessoas precisando ser geradas, tem pessoas querendo, sabe, e precisando ser geradas, mas a minha visão está nas coisas e não está em gerar filhos e filhas que fazem exatamente a vontade de Deus. Eu preciso terminar essa mensagem aqui. Quando eu tenho a visão, sabe, exatamente, quando eu sou um homem segundo o coração de Deus, eu perco o controle da minha vida, eu perco o controle do meu coração e eu paro de fazer bolinho de chocolate. Vocês estão compreendendo? Eu paro de fazer a minha vontade, eu paro de fazer o meu querer e eu começo a perguntar: Senhor, o Senhor gerou em mim algo e eu preciso, sabe, transmitir isso. Eu preciso gerar nas pessoas vidas, mas eu não posso gerar vidas para fazer coisas. Eu preciso gerar vidas, sabe, que tem a mesma essência. Eu preciso gerar vidas da qual lá naquele último dia, sabe, vai ser contado como a geração de Adão foi contado, e não que seja esquecido conforme a geração de Caim. Eu preciso, sabe, gerar dentro da minha célula, no rol da minha amizade ali, uma, sabe, essência que brota de dentro de mim, da qual brotou um dia lá de Deus. Está dentro de mim, eu preciso transmitir isso. Homem segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus, é exatamente aquele que faz exatamente o que Deus quer que a gente faça. No dia que eu for, presta bem atenção nisso, no dia que eu for o que eu fui programado para fazer, para ser, e no dia que eu ser, sabe, no dia que eu fazer o que eu fui programado para fazer, aí sim eu posso dizer que eu sou um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Eu vou repetir.
no dia que eu for, o que eu for programado para ser, e no dia que eu começar a fazer aquilo que eu fui programado a fazer, aí eu posso ser chamado de homem e mulher segundo o coração de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, mas eu quero orar por vocês. Amém? Eu gostaria de chamar aqui na frente somente pessoas que gostariam, sabe, que de uma certa forma percebeu, porque não sou eu que faço isso, é o Espírito Santo, que percebeu que o seu coração ainda não está 100%